Olá, alunos! A graça e a paz do Senhor Jesus, prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje falaremos sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Você que está aqui nessa aula é porque já reconheceu que é pecador, já entregou sua vida a Jesus. Então, muito mais do que definições, você já está agindo de maneira correta. Mas é bom que a gente possa entender e para evangelizar outros e também dar uma resposta se alguém algum dia nos perguntar a razão da nossa fé, como Pedro vai nos encorajar a fazer isso. Atos pecaminosos são pecado, mas o pecado não é o ato pecaminoso por definição. Nós pecamos, mentimos, roubamos, adulteramos, porque temos a natureza pecaminosa. E aí, se a gente fosse explicar para uma criança de 5 anos, a natureza pecaminosa é o pecadão e os atos pecaminosos, os pecadinhos. Só para a gente fazer essa distinção, ou seja, porque eu tenho natureza pecaminosa, eu cometo atos pecaminosos. A natureza pecaminosa, ela nasce conosco. Todos nós nascemos em pecado, porque herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é justamente essa natureza pecaminosa que nos leva a cometer pecados. Por isso que uns cometem uns tipos de atos pecaminosos e outros tipos de pecados, de atos pecaminosos. Mas todos nós o fazemos porque somos pecadores. E esse pecado, essa natureza pecaminosa é que criou essa divisão, essa separação, esse abismo entre nós e Deus. Então, o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, enviou Jesus que esvaziou-se de si mesmo para morrer em nosso lugar. Então, por isso que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E se somos salvos pela graça, somos salvos porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mais detalhes sobre isso, evidentemente, que você vai encontrar na sua apostila. Pois bem, agora, a doutrina da salvação, a soteriologia, nesses últimos tempos, ela tem se tornado campo de batalha para muitas pessoas que discutem muitos assuntos, né? Ou que debatem muito sobre isso, principalmente o que envolve as questões de predestinação e livre-arbítrio. É bem verdade que quando nós falamos sobre a ordem da salvação, Ordo Salutis, ela começa com a eleição, que é a escolha de Deus, e ela vai culminar lá na glorificação, a escolha prévia de Deus, a eleição de Deus, a predestinação de Deus. E ela vai culminar lá na glorificação. Mas é óbvio que essa eleição, ela não anula a capacidade que nós temos de tomar decisões. E entre essas duas, podemos chamar assim, escolas, há muitas disputas. Mas um dos maiores pregadores de todos os tempos, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, eu quero ler isso aqui para você, porque isso aqui não está na sua apostila. O homem age com a mesma liberdade e com a mesma culpa, como se não houvesse predestinação alguma. E Deus ordena, organiza, supervisiona e governa com a mesma precisão, como se não houvesse livre-arbítrio no universo. Algumas pessoas acreditam apenas em uma ou em outra dessas duas verdades. Mas ambas são verdadeiras e uma é tão verdadeira quanto a outra. Creio que grande parte da teologia que se baseia no livre-arbítrio é verdadeira. E sei que o ensinamento que proclama plenamente o amor eleitor e a graça soberana também é verdadeira. E podemos encontrar muito de ambas as verdades nas Escrituras. O erro está em tentar cumprir ou comprimir toda a verdade de Deus sob uma dessas duas categorias. Portanto, o que nós vamos ouvir aqui de Spurgeon, né, é que, em resumo,
nós não precisamos criar cavalos de batalha em cima disso. Se é verdade que nós temos que tomar uma decisão ao lado de Cristo, também é verdade que nós somos alvos da graça imerecida de nosso Deus. Somos salvos pela graça, mas precisamos tomar essa iniciativa ou tomar essa ação de reconhecer e receber Jesus como Senhor de nossas vidas. Mais detalhes você vai conseguir ver na sua apostila. Bons estudos, aprofunde-se nos seus estudos, mas lembre-se, não para discutir ou para debater, principalmente em internet, e muito menos nos bancos da igreja, nos bancos do templo. Que nós possamos receber essa graciosa bondade do Senhor, glorificá-lo e exaltá-lo por isso, e também estarmos sempre ali exercendo a nossa vontade, o nosso arbítrio de dizer, eu escolho Deus. Que Deus possa abençoá-lo. Até a próxima.